Olá, sexta-feira, 14 de março. No Nesp Notícias de hoje, a gente vai mostrar como está a onça que parou a cidade ontem. O trabalho de resgate durou mais de 3 horas. Depois de todo o estresse, a onça deve ser devolvida à mata. Programas de fidelização de lojas e restaurantes devem seguir regras. Na agenda cultural, cinema, dança e artes visuais. A gente começa o Nesp Notícias falando da onça parda, que parou o trânsito na Avenida Nações Unidas no fim da tarde de ontem. O animal apareceu em pleno Parque Vitória Régia e deu trabalho para ser resgatado. As imagens foram feitas pelos funcionários do Zoológico Municipal. Ontem à noite, a Sussuarana passou por exames, nenhum ferimento. Hoje descansou no cativeiro. Apesar de todo o estresse, o animal está bem e logo deve voltar para a mata. A onça parda subiu em uma árvore no Parque Vitória Régia, no centro de Bauru. Ficou refugiada em um galho alto. O trânsito na Nações Unidas teve que ser interditado e uma multidão parou para ver o resgate. A operação mobilizou 15 bombeiros, 8 policiais militares e 6 viaturas. Os bombeiros e a polícia militar chegaram ao local por volta das 4 da tarde, mas o animal teria aparecido nas imediações do parque na manhã desta quinta-feira. Como a Sussuarana é um animal que percorre grandes distâncias, os bombeiros acreditam que ela tenha saído de alguma reserva para procurar alimento e acabou se perdendo na cidade. O local era de difícil acesso, então o jeito foi fazer a onça descer. Uma funcionária do zoológico tentou atingir o bicho com tranquilizantes. Não fez efeito, a onça parda continuava sem se mexer, então era hora de mudar a estratégia. Um outro funcionário tentou se aproximar, mas quase despencou da árvore. Depois ele conseguiu uma posição melhor e atingiu o animal novamente com tranquilizantes. A onça ficou brava e ameaçou uma reação. Um dos dardos chegou a ficar pendurado na pata dela, mas por causa de toda a adrenalina e a agitação, o sedativo demorou para fazer efeito. Já havia anoitecido quando eles tentaram aplicar a 5ª dose. Acuado, o bicho correu para outro galho. Já passava das 8 da noite quando, enfim, os sedativos fizeram efeito. A Sussuarana ficou pendurada e despencou na rede do Corpo de Bombeiros. Festa da multidão. Depois de 3 horas de resgate, a onça foi levada imediatamente para o zoológico. O problema é que o animal estava muito estressado, com uma quantidade de adrenalina muito grande. E a população, infelizmente, foi fazendo muito barulho, que deixava o animal muito estimulado. Felizmente, com calma, devagar, foi tudo feito perfeito. O animal caiu em cima da rede. E a gente acredita que, estando bem, já nos próximos dias a gente deve fazer a soltura em alguma área protegida aqui do local. Uma ocorrência típica, né? Porque não é normal esse animal no habitat urbano. A gente teve um pouco de paciência porque nós não queríamos que o animal se machucasse. Então, por isso demorou um certo tempo. Eu fiquei bastante curioso, como uma onça veio parar aqui. Interessante, o animal saiu sem um ferimento, sem nada. Parabéns aos bombeiros aí. Legal, interessante. A onça passou por exames clínicos e, como estava em perfeitas condições de saúde, mas se recusava a se alimentar em cativeiro, ela já foi solta. Por questões de segurança, não foi divulgado o local, mas é numa área de cerrado preservado aqui na região de Bauru. E no menu interativo do Nesp Notícias é possível acessar outras informações sobre a onça parda, espécie comum na América. Se a sua TV é digital DTVI e você nos assiste pelo canal 46.1, aí no canto superior da sua tela é possível ver o ícone de interatividade. É só apertar o OK do controle remoto e interagir com a gente. Lá você pode responder também a nossa enquete. Em qual dessas áreas Bauru precisa melhorar? Saúde, mobilidade urbana, abastecimento de água, segurança ou opções culturais? Você pode também participar pelo nosso site. Hora de falar do tempo. A semana foi quente com pancadas de chuva forte. O repórter Guilherme Tavares está hoje lá no IPMET e vai contar pra gente como vai ficar o tempo no fim de semana. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos. Para quem gosta de calor, a boa notícia é que não deve chover neste fim de semana. Aqui ao meu lado está o meteorologista Fernando Tavares. Ele tem mais informações. Fernando, como é que fica o tempo então neste sábado e domingo? Boa tarde. Boa tarde. Bom, a instabilidade deve diminuir bastante. A previsão é de predomínio de sol, com temperaturas máximas de 32 graus e mínimas de 19 no início da manhã. Vai ficar bem quente ainda então. Deve continuar calor, né? E a chuva diminuir bastante. Fernando, é a Larissa aqui do estúdio, boa tarde. Indo um pouco além do fim de semana, na próxima quinta-feira, dia 20, começa o outono. E aí as temperaturas já devem começar a cair? Elas caem gradualmente, né? Bem lentamente, né? Só vai cair mesmo mais para junho, julho e agosto, né? Mas no início continua calor. Ok, Fernando, obrigado pela sua participação. Então, no site do IPMET você encontra outras informações sobre o tempo. Nós voltamos aí para o estúdio com você, Larissa. Obrigada, Guilherme. A gente vai agora para um rápido intervalo e na sequência você vai ver. Programas de fidelização de clientes têm regras a seguir. A gente volta com essa dica do Procon já já. Será realizada hoje em Bauru uma palestra sobre a importância do som na comunicação. A palestra começa às 7h30 da noite e vai ser realizada na Sala 1, que fica perto da biblioteca. Quem nos dá mais detalhes é o Rodrigo Alexei, que é produtor musical e palestrante. Rodrigo, quem participar da palestra, o que vai poder conferir? Um pouco de como funciona esse mundo audiovisual, o nosso processo de criação e produção, a nossa interação com tudo isso, no nosso dia a dia, a importância do áudio e do som num todo na comunicação. A palestra ela é aberta à comunidade? Ela é aberta ao público, a todos os interessados, quem gosta desse tipo de coisa, de som, de arte, de música. E eu acho que vai ser bem interessante. Muito obrigada pelas informações. Lembrando então, a palestra é hoje às 7h30 da noite. A entrada é de graça, mas é preciso confirmar a presença pelo telefone 3202-2166. Leire Bevilacqua para o Unesp Notícias. Amanhã, 15 de março, é Dia do Consumidor. E cliente que é cliente gosta de ser bem tratado, mimado até, não é? E para recompensar os consumidores frequentes, que muitas empresas adotam um cartão de fidelidade, que dá direito a brindes ou descontos. Só que é preciso seguir algumas regras. Nesta loja de cosméticos, o valor da compra dos clientes é transformado em pontos. Eles podem ser trocados por produtos de um catálogo elaborado pela própria loja. Para fazer a troca, é preciso acumular no mínimo 100 pontos. Juliana é cliente e aprova o programa de bônus. Para mim está sendo super vantajoso, né? Que nem todas as lojas têm, né? Se todas fizessem isso daí, acho que seria uma boa, né? Que todo mundo ia querer ter um cartão fidelidade, né? Acaba gastando até um pouquinho mais para acumular os pontos? Ai, gasta, que daí você fica e fala, eu quero aquele outro que está num ponto a mais. Aí você acaba gastando mais, porque você ia estar juntando os pontos, né? Que é uma coisa assim que não sai de você, né? Assim. E é esse o objetivo dos comerciantes, aumentar as vendas e ficar cada vez mais perto dos clientes. Dentre esse cartão fidelidade, a gente tem um banco de dados com endereço, nome completo, a gente tem telefone para mandar SMS. Neste outro estabelecimento, o cliente fiel também é recompensado. A cada 10 refeições, ele ganha uma. O restaurante abriu há cerca de 3 meses e já está colhendo os resultados do programa de fidelidade. Os clientes corriqueiros, os clientes rotineiros são hoje que já movimentam mais de 50% do nosso empório. Então, valorizar eles foi a primeira postura que nós tivemos enquanto estratégia do comercial do almoço, né? Ao invés de grandes divulgações, de investimento em mídia, realmente a gente preferiu investir nesses clientes. O comerciante ele tem esse interesse de ter clientes, de que as pessoas frequentem ali, e isso acho que acaba sendo mais como um incentivo também para que a pessoa frequente aquele lugar. Mas mesmo quando o objetivo é oferecer benefícios aos clientes, os comerciantes precisam seguir algumas regras. Apesar de não existir uma legislação específica, os programas de fidelidade devem estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. A principal exigência é informar o cliente por escrito sobre todas as condições para participar.
Ao aderir a um programa de fidelização, o consumidor ele deve ter ciência das regras para que ele possa usufruir dos benefícios. Essas regras deverão ser apresentadas por escrito para que o consumidor possa ponderar se é válido ou não a adesão àquele programa. Mesmo sendo um benefício, se o cliente se sentir lesado, ele pode procurar o órgão de defesa do consumidor. Em se tratando de um serviço regulado, como telefonia ou serviço bancário, o consumidor ele deve procurar o serviço de atendimento ao cliente da empresa, a ouvidoria. Se não for um serviço regulado, o consumidor deve também buscar uma solução junto à empresa e, não havendo a solução, ele poderá recorrer a um órgão de defesa do consumidor ou até ao Poder Judiciário. E na sequência tem a agenda cultural. A street art ganha espaço em um shopping da cidade. Um fim de semana movimentado e polêmico no cinema. E ainda, dança para colorir a sexta e música para animar o domingo. É o que você vê daqui a pouco nas nossas dicas culturais. É logo depois do intervalo, não saia daí. E quando chega a sexta-feira é hora de saber o que fazer no fim de semana, não é mesmo, William? Boa tarde. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, pessoal que acompanha a gente em casa. É isso mesmo, Larissa. Parafraseando um pouquinho a letra do Lulu Santos de Sábado à Noite, na verdade é quando o sol da sexta-feira se põe que a gente põe uma roupa e sai para se divertir. Já começa a pensar no fim de semana, né? Mas o William já está inspirado hoje. Já estou inspirado. Larissa, a gente começa as nossas dicas desta sexta-feira destacando o trabalho de um artista plástico aqui de Bauru. É o Matheus Marques, também conhecido como Fino. Nós já mostramos várias vezes o trabalho dele aqui no Nesp Notícias, né? Já acompanhamos uma oficina de grafite com ele, né? Exato, e é justamente, o trabalho dele tem muita influência justamente da arte de rua e do grafite. É tudo isso que a gente consegue ver na nova exposição dele, chamada Transcendental, que desde a semana passada está aberta ao público lá no Boulevard Shopping Nações. Cheia de obras com cores vivas e traços rústicos, a exposição é uma boa maneira de conhecer o trabalho desse artista plástico e grafiteiro que nasceu e foi criado aqui em Bauru e fez faculdade de artes lá em Londrina, no Paraná. Nós conversamos com o Matheus, que apresentou a exposição e o trabalho dele pra gente. Confere só. Comecei a produzir essa exposição em 2013, né? Esse nome Transcendental ele leva por conta da energia que a gente carrega, não física, assim, mas sim é uma energia que a gente não vê, a gente sente. E é uma coisa bem superior, assim, do que qualquer nós que estamos na Terra, por exemplo. Que é uma coisa de cosmos, de seres, de formas geométricas de outros planetas. Primeiro, as formas dos quadros eles são bem simples, né? Que são todas formas geométricas, quadrado, retângulo, círculos e assim vai. A simplicidade, eu acho que acima de tudo, que tem um ditado japonês que chama Jitakyōei, que é o máximo de eficiência com o mínimo de esforço. E eu acho que eu consigo atingir uma máxima eficiência com a simplicidade. Porque as pessoas às vezes querem dificultar muitas coisas, mas sabendo que os grandes segredos estão nas coisas simples e não nas dificuldades, sabe? Quando eu saio para pintar na rua, eu tenho muita dificuldade com isso, né? Tanto com pessoas como órgãos públicos. Porque muitas pessoas vêm na rua, como estão passando de carro assim, rapidamente, e só bate o olho e vê lá que a gente está com spray na mão. E na frente de um muro acha que a gente está banalizando a cidade, está sujando a cidade. É um primeiro passo assim para as pessoas começarem a ter um olhar diferente, sabe? Porque vêm aqui, passam pela exposição, vêm que tem uma instalação com mais de 700 latas de spray. Então eu acho que na hora que elas saem da exposição, elas saem com uma visão diferente, sabe? Se ela sair daqui com um olhar diferente, eu conseguir tocar ela de alguma maneira, eu acho que para mim isso daí já é uma grande satisfação, sabe? De pegar e mudar essa visão que as pessoas ainda têm do spray, do tinta, da parede, do artista na rua e tudo mais. Trabalho bem bacana e com uma pegada super característica, né? A exposição Transcendental fica aberta ao público até o dia 24 de março no Shopping Boulevard Nações.
A entrada é de graça e o horário de visitação é o mesmo de funcionamento do shopping. De segunda a sábado é das 10 da manhã às 10 da noite e aos domingos das 2 da tarde às 8 da noite. E já no cinema, a gente muda de assunto e fala do cinema. O fim de semana traz 2 estreias bastante polêmicas aqui para Bauru, né, William? Sim. As 2 foram exibidas no Festival de Cannes, na França, no ano passado e causaram repercussão no mundo por causa do forte conteúdo sexual. Começando então com Azul é a Cor Mais Quente, que saiu como grande vencedora do festival francês em 2013. Pois é, Larissa, e se essa história do Azul é a Cor Mais Quente é a história de amor entre 2 meninas adolescentes, se por si só isso já não fosse motivo para polêmica, aqui no Brasil há cerca de 3 semanas o filme ganhou ainda mais destaque quando as produtoras de Blu-ray aqui do país se negaram a lançar esse filme no mercado brasileiro. Elas alegam que elas não reproduzem obras que contêm forte conteúdo sexual e cenas de sexo explícito, como é o caso do Azul é a Cor Mais Quente. Será que a gente pode considerar isso censura? É, para se pensar, né? Mas elas não editaram nenhum filme Blu-ray que tem esse tipo de conteúdo. Aparentemente não, teoricamente seria o primeiro, então vale a gente acompanhar e ver se elas vão mudar de ideia, né? No filme, a gente acompanha a passagem da jovem Adele da adolescência para a vida adulta. Se a fase já é complicada e cheia de descobertas, imagine então quando ela se apaixona por uma amiga de cabelo azul. Confere o trailer. L'enfance, c'est ça, hein, c'est l'âge où vous en sortez, j'espère. C'est l'âge où on n'est pas encore assez mûr, on n'est pas encore assez fort. T'es gênée? Ouais, un peu. T'es marrante. C'est qui la fille qui est venue te chercher la dernière fois? Avec les cheveux bleus. Non mais après moi je m'en fous, tu vois, que tu sois Gwyn. Mais le truc c'est que t'es venu chez moi plusieurs fois dormir à poil dans mon lit, tu vois. Là c'est un peu plus dur. Je viens de te dire, je suis pas lesbienne, faut que je te le dise comment? Putain, t'es conne ou quoi? On est bien là. Hein. On est ravis de vous rencontrer, Emma. En tout cas, c'est très gentil de l'aider à préparer ses devoirs de philosophie. Ça va pas? Tu dis que t'avais honte d'être avec une fille. Non, j'avais pas honte, c'est juste que Ça fait combien de temps que tu me prends pour une conne? Je te prends pas pour une conne, je t'ai jamais prise pour une conne. Dégage ici. Tu dégages! Sors de ma vie! Um filme bem forte e ainda que ele tenha ganhado destaque pelas cenas de sexo, que não são poucas, ele é uma grande produção sobre as descobertas da juventude e aí, claro, não podia faltar a descoberta da sexualidade. Azul é a Cor Mais Quente, está em cartaz apenas no Alameda, em cópia legendada. A classificação indicativa é 18 anos. E, se você em casa se empolgou, vá preparado porque o filme tem quase 3 horas de duração. E, Larissa, além do Azul é a Cor Mais Quente, outro filme que também chegou agora nesse fim de semana aqui em Bauru, cercado de polêmica, é a segunda parte de Ninfomaníaca. O filme é do diretor dinamarquês Lars von Trier e conta a história de uma mulher que ela é viciada em sexo da infância até a vida adulta, já um tema polêmico, né? E o Lars von Trier sempre vem com polêmica, né? Sempre com polêmica. A gente vê algumas imagens do Ninfomaníaca e se a gente juntar a parte 1 com a parte 2, toda essa história da mulher dá 4 horas de filme. Só que como uma produção de 4 horas é pouco comercial, a história foi dividida em 2 filmes de 2 horas cada um. É o mesmo mecanismo que foi feito com Kill Bill do Tarantino e que também era um filme só e foi dividido em 2. Só que o grande problema da estreia de Ninfomaníaca Volume 2 aqui em Bauru, Larissa, é que por aqui não chegou a parte 1, que estreou em janeiro. Então o filme vem agora e as pessoas vão acompanhar o fim dessa história sem ter visto o começo. Quem se dispor a acompanhar, né? Porque não vai entender muita coisa, pelo visto. Pois é, sinceramente é uma coisa que não dá pra gente entender, né? De qualquer forma, quem quiser aproveitar a oportunidade para ver o filme do Lars von Trier no cinema, fica a informação. Ninfomaníaca Volume 2 está em cartaz no Shopping Nações, só em cópia legendada. A classificação indicativa também é elevada, 18 anos. Pra mim, Larissa, é um programa de índio, não vale a pena, sinceramente. Sem ter visto um. Sem ter visto um, não tem na locadora e não tem lugar nenhum para assistir, então a gente vai ficar bem perdido. E saindo do cinema e focando nos palcos, daqui a pouco tem dança contemporânea para colorir a noite de sexta. Vindo direto do Ceará é o espetáculo Balões Vermelhos. É tão difícil a gente ter espetáculo de dança aqui em Bauru, né, Larissa? Quando tem, É a raro. gente realmente tem que destacar.
E pelas imagens que a gente viu na internet, o espetáculo tem um visual muito bonito, principalmente por causa de um jardim de balões vermelhos que serve como cenário. Daí vem o nome do espetáculo, Balões Vermelhos. Eu separei o teaser que a companhia Etra de Dança Contemporânea disponibilizou na internet. Olha só. Bem bonito, né? Balões Vermelhos é encenada daqui a pouco, às 8 da noite, no Sesc Bauru. A entrada é de graça e o espetáculo é bem curtinho, viu? Dura só 40 minutos. E como não há música, não há dança sem música, a gente aproveita o gancho para falar das atrações sonoras para o fim de semana. Nós separamos 2 dicas, né, William? Uma para os filhos e outra para os pais. E o melhor de tudo dessas 2 dicas, Larissa, é que essas 2 dicas elas vêm na sequência no Sesc. Então dá para levar as crianças para se divertir e depois ficar mais um pouquinho ali no Sesc e também aproveitar o domingão, né? Começando com um grupo para deixar o Domingo das Crianças mais lúdico. É o show gigante da banda Tiqueque. A partir das 3 da tarde do domingo, o grupo investe numa visão poética da infância, com um repertório lotado de canções populares. A entrada é gratuita, ouve só. Era um passeio ao topo do Pico dos Andes. Era uma vez um gigante, o gigante do Passo Grande, que era enorme também no nome. Teotônio Parrudo, Garrido, Golias, Galante, Lacerda, Pedroso, Peixoto, Cardoso, Carvalho, Cabral, Cavalcante. E logo depois, às 4 da tarde, é o grupo argentino Sombrero Club, que traz muito ska e letras com ironia e inconformismo social. Conhece o som deles? Duas ótimas opções para levar música para o domingão para todas as idades, né? É só aproveitar. William, fim de semana bem variado. Vamos ver se semana que vem teremos mais dicas assim. Muito obrigada. Eu espero você, então. Estarei de volta, Larissa. Ótimo fim de semana para você de casa que também. E na sexta que vem, estou de volta. O Nesp Notícias hoje fica por aqui. Um bom fim de semana para você. E a gente se reencontra na segunda, ao vivo, às 5:30 da tarde. Tchau! Ni religiones, no hay fronteras, ni banderas, todos iguales, sin diferencias.